Boa noite, a primeira a entrar, eu, Guita. Boa noite, Regina de Stasi, Guerra Soluções. Oi, Sueli. Oba, chegou a nossa convidada. Oi, oi, querida. Boa noite, Rose. Boa noite, galera. Bom, já temos umas pessoas, então, maninha, é isso aí. Bom, gente, vou conversar hoje com a doutora Maria Letícia Filpe, advogada animalista. E tem muitas coisas super interessantes para a gente falar. Aê, palhaça Adelaide, uma das nossas próximas convidadas. E hoje o assunto vai pegar aqui. Bom, entre outras coisas, a gente vai falar sobre Pachamama. Será que você anda tratando a sua mãe bem? E, bom, eu não vou me alongar muito, quero chamar a Letícia, a gente tem muita coisa para falar. E no final a gente vai abrir para perguntas, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Sempre esse convite aparece, depois tem que voltar, né? Acho que a Letícia está entrando. Vocês sabem o que é Pachamama? Aê! Oiê, tudo bem? Tudo bem, querida? Boa noite. Que bom estar aqui falando com você, Sol. Adorei seu convite. Nossa, eu tô muito feliz. Vai ser, nossa, acho que vai ser muito, muito produtivo, né? Muita coisa para falar. Cada Sim, hora me vinha eu fazendo a pauta e ficava, nossa, tem que perguntar isso, tem que perguntar isso, isso. Muito, muito bem-vinda, viu? muito obrigada pelo convite. Vai ser muito bacana essa conversa. Vai, nós já vamos começar, inclusive. Eu estava perguntando enquanto você entrava se a galera sabe o que é Pachamama. Aí Uhum. ninguém escreveu nada aqui. Então, assim, eu fiz essa brincadeira, mas não é muito brincadeira, né? Tipo, como você trata a sua mãe? Sim, E sim. eu lembro que uma vez, quando eu comecei a namorar uma pessoa, uma época, e no início, assim, uma amiga falou: olha, toma cuidado, observa, porque dizem que, assim, a pessoa vê como que ela trata a mãe dela, e que vai ser Aham. assim que ela vai te tratar. Mas é bem isso mesmo, né? Então, a gente tem que ver se a relação é a mesma, né? Como a gente trata a Sim, Pachamama, talvez seja um reflexo de como a gente trata tudo no nosso entorno. Letícia, exatamente. doutora Letícia, conta um pouco, é uma pergunta meio óbvia, mas é legal porque eu quero saber e a galera deve querer saber. Né? Uhum, Você, hoje a gente pôs aqui, advogada animalista, mas tem toda uma trajetória da mulher, da Letícia, né, enfim, da pessoa uhum. que era vegetariana, virou vegana, e aí estudou direito. O que veio antes? Como foi essa trajetória até chegar na doutora Maria Letícia Filpe? Diz aí. Então, Sol, é o seguinte, começou na infância, né? Eu não me lembro de nenhum dia da minha vida não ter me preocupado com os animais. Eu me preocupo com os animais desde a infância. Então, eu tinha dó da vaca, eu não gostava de comer carne. Eu sempre dei muito trabalho para os meus pais para comer, porque eu tinha que comer ovo, eu tinha aflição de carne. E quando eu era pequenininha, eu defendia muito os animais, então eu cheguei, inclusive, a escrever carta para o jornal, eu denunciei a farra do boi, eu tinha uns 8 anos de idade. Ai, coisas que você falou isso, que demais. Eu era muito ativistinha, sabe, quando eu era pequena. Mas o problema é que eu me sentia muito diferente das outras pessoas.
E quando a gente... E eu não conhecia ninguém que era como eu, assim, sabe? Então, quando a gente é muito diferente e você não tem um referencial de outras pessoas que atuam como você acha que você está errada. Porque as pessoas, os meus pais me incentivavam muito no meu amor pelos animais. Eu tive vários episódios deles me incentivarem, inclusive um episódio do meu pai me levar no circo antes do espetáculo para eu ver como os animais eram tratados e eu falar, pai, não quero, eu não quero vir nesse circo mais. Eu tinha também uns 9 anos, então eles me Total. incentivavam. Eles achavam que era um pouco de exagero da minha parte não querer comer carne, achar que a vaca ia ficar triste se eu tirasse o leite dela para beber, entendeu? Porque era os anos 70. Então, na cabeça deles, eu tinha que comer né, animal para ser saudável. Eles não Uhum. tinham a consciência que os pais têm hoje. Então, assim, ao mesmo tempo que eles incentivaram o meu amor, eles também me faziam comer carne e achavam que era um pouco de exagero da minha parte. Então, na medida que eu fui crescendo, eu fui ficando cada vez mais tímida nesse ativismo, porque você chega na adolescência, você não quer ser a esquisita da turma, você quer ser aceita na sociedade, então é muito difícil a gente ser diferente, mas sempre muito sofrido para mim, me afastar da essência, né? Até que eu tive uma fase na minha vida de... Aí eu fiz direito, aí eu fiz faculdade, eu fiz direito para defender os animais, porque eu queria ser advogada ambiental. Ah, já começou aí. O direito já foi com esse objetivo desde o início. Porque você Isso, já o direito... tinha tudo da infância, né? Então, eu queria defender os animais. Mas eu falei, eu quero defender os animais de uma forma profissional. Então eu achava que eu ia ser promotora do meio ambiente. Mas na verdade, assim, eu nunca tive talento para prestar concurso, né? Fui um fracasso nos concursos, né? Não tinha talento para isso, eu tive talento para ser advogada mesmo. Mas aí eu fiz especialização em direito ambiental e me frustrei demais, porque eu vi que a fauna, para o direito ambiental brasileiro, a fauna é apenas um bem ambiental. Era uma parte, assim, ridícula do curso, né? E falava de fauna, não falava dos animais como indivíduos, ainda não tinha essa ideia no Brasil, né? uhum, Apesar, desde os anos 70, de 76, a discussão sobre o direito animal ter renascido com o livro do Peter Singer, né, que chama Libertação Animal, uhum. mas ainda não se falava isso nas universidades. Então foi muito frustrante para mim. Eu tive uma vida de advogada normal, né? Eu trabalhei com civil, com penal, né? Direito de família. E E você, sempre. desculpa te cortar, e você nessa época ainda não era vegetariana? Então, nessa época eu ainda não era vegetariana. Nessa Tá. época eu era assim, eu sempre eu me forçava a comer porque eu achava, eu ainda não tinha. Isso aí foi anos 2001, 2005, 2006. Então assim, eu ainda não tinha, eu nunca tinha ouvido falar de veganismo, né? Então Uhum, assim, não usava nada testado em animal. Eu já tinha alguns hábitos uhum. veganos, eu não era vegana ainda. Até que em 2010 eu comecei minha transição. 2008, por aí, eu comecei a minha transição para o vegetarianismo. Uhum, 2012 eu comecei a transição para o veganismo e eu virei vegana. Mas foi uma tá. desconstrução que aconteceu na minha vida, que realmente quebrou todos os paradigmas meus, né? Eu perdi meu emprego, meu noivado acabou, a minha vida meio que se desconstruiu e eu falei, quer saber de uma coisa? Agora que está tudo desmoronando, eu vou assumir quem eu sou de verdade. Eu não quero mais explorar animal. Chega, já está tudo perdido mesmo, já estou numa fase de desconstrução. Que louco, né? Como isso? Porque eu falo, Sol, o vegano, ele é como as outras pessoas da sociedade que são diferentes e precisam se assumir. Você entendeu? Então a gente Ah, se assume vegano. E eu tinha muito medo de me assumir vegana. Porque eu tinha medo de ser diferente, eu tinha medo do bullying, eu tinha medo do preconceito. E a gente sofre mesmo, sofre, né? sim. É. Agora eu Então, sei. quando você se assume e você não faz parte do padrão da sociedade, você vai enfrentar preconceito. E esse é um medo que eu tinha, eu acho que de todos nós que somos diferentes. Então, mas como estava numa época de desconstrução, eu falei, agora eu chutei o balde mesmo, né? E aí
eu realmente, eu me assumi, eu falei, eu não vou mais explorar animal. Chega, acabou. Eu não quero saber o que as pessoas vão pensar disso. Se eu perder meus amigos, paciência. E foi aí É. que eu fiz a transição. Eu adotei Ah, uma cachorrinha deficiente, e a partir daí eu falei, não, agora por ela eu preciso fazer. E aí eu fiz a transição, foi mais ou menos 2012. Daí eu comecei aí eu comecei realmente a ser advogada animalista. Porque aí eu comecei a pegar casos, eu mergulhei nesse mundo, eu conheci outros veganos, eu comecei a me enturmar no meio vegano. Por quê? Porque ocorreu o advento das redes sociais também. isso ajudou, né? Ajudou muito. Antes, lá para 2006, 2007, eu já estava no Orkut falando com outros veganos, com vegetarianos e começando a me inteirar do assunto. Quando chegou 2012, eu já estava muito familiarizada com esse assunto de veganismo. E aí comecei a fazer amizade com outros veganos, vi que tinha muita gente que estava sozinha nessa causa, que precisava se unir. Então as redes sociais uniram muitos veganos. Quando chegou o Facebook, então todo mundo começou a se conhecer, marcar encontro, marcar manifestação de rua. Eu fui em muita manifestação de rua. Aí começou. E aí, Sol, quando você começa a conhecer outros ativistas, que você entra no ativismo, você não sabe muito bem o seu papel no ativismo quando você entra. E aí eu vi Esquece. que não porque você tem um talento e você tem que usar o seu talento. Então, você começa na manifestação de rua, você começa assinando petição, você começa. Isso eu já fazia, né? Você vai na Agora, emoção, né? Acho que tem uma coisa da emoção. A gente fica desesperado com as coisas que vai ouvindo, vai vendo a realidade e vai indo. Mas acho que esse ajuste aí, que você está falando, é conforme o talento, né? Cada um vai. Desculpa, eu te interrompi. Mas. imagina, é isso, é um prazer, a sua interrupção é muito pertinente. Hum. A gente vai achando o nosso caminho, porque toda essa trajetória que eu estou te contando, eu sempre quis atuar pelos animais. Eu sempre quis. Só que eu não sabia muito bem o que fazer, eu não conhecia ninguém, eu não tinha um referencial, eu não tinha ninguém. Eu era completamente sozinha. E aí, com a rede social, com o Orkut, depois com o Facebook, eu fui conhecendo outros veganos e muitos veganos aconteceu isso, entendeu? E a gente foi se comunicando, marcando manifestação na Paulista, e eu ia. Aí eu comecei a perceber que o meu lugar no veganismo, no ativismo, era como advogada mesmo, que era o meu sonho, sempre foi, era proteger os animais. E aí eu comecei a atuar ajudando ONG, sabe? Ajudando em resgate de animal, que é o que eu faço até hoje. E aí foi indo. E aí a coisa foi desenvolvendo até que chegamos nos dias atuais em que o direito ambiental, ou o direito animalista está super desenvolvido. Perto do que Ah. era quando eu entrei, que não tinha nada, hoje em dia está bem. Hoje a gente pode respirar, pode falar com outros advogados, né? Na época não tinha quase ninguém fazendo isso. Olha, Então, você falou, eu vou. Porque assim, a hora que você falou isso, né? Eu lembrei que quando eu ouvi você conversando com a Patrícia do Santuário, que eu uhum, fiquei encantada com as informações e falei, nossa, ela tem que falar isso aqui, né? E isso que você está falando dessa evolução do direito, né? Cai um pouco na continuação aqui da nossa conversa. Agora, eu vou, assim, pelo que eu entendi, quando você falou que no início essa defesa ambiental era toda voltada assim, defender a natureza em função do homem, dos interesses sim, humanos. E aí eu achei sim, encantador você ter explicado, e até queria que você contasse aqui essa história, para ver também que no Equador, né, eu não sei se eu entendi exatamente correto, mas assim, que no Equador e agora parece que na Bolívia, a uhum, Constituição relativa a esse assunto, né, da sustentabilidade, da proteção da Terra, do planeta, ela é vista como a Terra como um ser vivo em si próprio, em si, sim, né, e que tem vida por si, né, e assim, e que os índios, essa sabedoria vem dos indígenas, né? É isso, exato. é isso. É isso Fala um pouco mesmo. disso. O que acontece é assim, Sol, a América Latina, ela já publicou decisões, as decisões mais
revolucionárias a respeito de direito animal vieram da América Latina. Primeiro, habeas corpus para primatas veio da América Latina, é, habeas corpus para ursos, e todas as melhores decisões assim de libertação animal vieram da América Latina. Então, aqui a gente já tem um histórico muito bacana de abertura de consciência. O que acontece no Equador foi que, assim, com o crescimento dos movimentos sociais no século XX e início do século XXI, os indígenas começaram a ser ouvidos no Equador e na Colômbia, que são países que têm muita tradição indígena ainda, graças a Deus. Então, com essa abertura para se ouvir os indígenas no Equador, com esse crescimento da esquerda e dos movimentos sociais, os indígenas pediram isso, né, para que se olhasse para os direitos de Pachamama. O que é Pachamama? Pachamama é a Mãe Terra. Então, para que se olhasse os direitos de Pachamama, porque para eles, o que eles ensinaram para o Estado branco é o seguinte: Pachamama é um organismo vivo. Pachamama tem vida própria. Então, ela precisa ser respeitada nos seus direitos, porque ela é um fim em si mesmo. Ela não é um bem a serviço do ser humano. O ser humano é apenas parte de Pachamama, parte da Mãe Terra, parte do planeta. Essa visão holística indígena, ela é muito séria, porque a gente sempre tem a ideia de que o holístico é algo que não tem comprovação científica, é algo que não é sério, mas é muito sério. Essa ideia da Mãe Terra, do planeta Terra, ser um organismo vivo, ele é cientificamente comprovado, ele é uma tese científica de um cientista, inclusive tem um cientista que fala sobre isso há muitos anos, que é o Lovelock, que ele fala que a Terra é um organismo vivo e que ela funciona por si só, independente da dominação humana ou não, porque o homem não consegue dominar a Terra. Ele pode dominar o ambiente em que ele vive, mas o planeta Terra ele não consegue dominar. Então, o que ele fala, esse cientista, é que a Terra, como organismo vivo, ela vai acabar expulsando aquele que está fazendo mal para ela, como o nosso corpo expulsa o que faz mal para a gente. É um Então, corpo. aquela coisa que, se eu falar que até parece agressiva, né? Que muita gente fala assim, o ser humano é um câncer no planeta, quase que é isso, né? Infelizmente. É basicamente isso. Então, o que os indígenas falam de Pachamama como um ente, como um fim em si mesmo, se ajusta perfeitamente nas teses científicas. Então, não é uma coisa de gente que não sabe o que está falando. Eles sabem muito o que eles estão falando. Eles são um conhecimento que é milenar. E, graças a Deus, o Estado equatoriano ouviu e colocou na Constituição, se não me engano, no artigo 72, que Pachamama, a Mãe Terra, os entes da natureza, têm direito à vida e à regeneração. Então, rochedos, rios, florestas, árvores, eles têm direito à vida e à sua regeneração, à sua existência dentro desse planeta. Então, isso foi muito bacana, porque você pode, hoje em dia, no Equador, você pode entrar com ação em nome de um rio, representando esse rio perante o Estado. E isso é muito importante, porque isso, Sol, tira toda a importância humana, sabe? Você vai ter conflito de interesse entre um rio e um humano, e o rio pode ganhar. Total. E às vezes, isso que eu ia perguntar, porque eu fico imaginando assim, né? Aqui, você pega uma empresa já multimilionária, só tô vendo minha gata passando aqui. E aí, a motoquinha, né? Ela participa às vezes. E daí eles resolvem destruir uma parte de floresta para construir um shopping, uma coisa assim, totalmente sem sentido. Sim. E às vezes não. E consegue, né? E às vezes é difícil. Inclusive tem um caso recente aqui na Serra da Mantiqueira, que é não sei exatamente o que é, agora não me lembro, que um amigo estava me contando. Que uma parte pega em Campos do Jordão e que
tá fora da área, você sabe os termos corretos ali, área que pode, né? Mas tem uma parte que pega São Bento do Sapucaí que não pode. Então, o que eu quero te perguntar é assim, essa lei já é maravilhoso que ela exista, que esse pensamento tem esse nível de, né, tá na Constituição. Uhum. É muito foda isso, é maravilhoso. Mas é cumprido? É, assim, o ser humano pode perder mesmo do rio? Ou na Pode. prática não acontece? Não, no Equador pode, como Então, já já aconteceu. aconteceu. Já Maravilhoso. aconteceu. Se não me engano, foi o Rio Orinoco. Foi uma ação em que uma grande multinacional queria fazer uma obra e o rio ia ser muito prejudicado, então conseguiram impedir essa obra. Se não me engano, eu preciso pegar essa ação de novo, faz anos que eu li, eu Tá, preciso mas pegar. que demais, que legal. Que... Mas, sim, mas a gente já teve. As sequoias nos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos não tendo uma constituição que fale isso do direito de Pachamama, mas nos Estados Unidos, se não me engano, também teve uma decisão a favor das sequoias. Na Índia também já teve ação em favor do Rio Ganges, mas na Índia eles perderam, mas foi aceita essa ação em nome do Rio Ganges. Uhum. Então, no mundo, a gente vê que mesmo não tendo essa mesma ideia do Equador, mas já tem gente defendendo os direitos de Pachamama pelo mundo inteiro. E, assim, no Equador é mais fácil de se cumprir, porque você tem uma lei expressa falando sobre isso. Mas nada me impede aqui no Brasil de É, tentar entrar com uma é. ação, entendeu? Então, agora eu vou. Eu já estou muito cortadeiro hoje, mas aqui tem muita coisa e eu estou ansiosa para você falar tudo. Você falou isso e eu lembrei de um outro trecho da conversa lá no santuário, que acho que vale para os estudantes de direito, para os advogados, né? Que quando você disse o seguinte, mas na Constituição do Brasil não tem, não é assim, é diferente. Aqui ainda tem os moldes, está nos moldes antigos. Então, Uhum. às vezes, um advogado vai olhar e vai falar, não, não tem como fazer, porque a lei não está. Aí você falou, não, então faça a lei, né? Sim. Vamos fazer novas leis, porque é isso aí. E eu achei isso daí também incrível, assim. O direito animalista tem crescido dessa forma só. A gente tem buscado novas interpretações para a mesma lei. Porque você tem Uhum, leis, mas assim, você pode interpretar a lei de uma uhum, maneira extensiva para outras espécies, para outros humanos. Você pode fazer isso, sabe? sim. A lei ela não é tão rígida, ela é maleável. Você pode estender a interpretação dela. Então, é o que eu falo. Aqui a gente ainda não tem os direitos de Pachamama, mas aqui a gente tem um código florestal que protege as florestas, aqui você tem a Política Nacional do Meio Ambiente, aqui você tem uma Constituição que fala que os animais eles têm direito a não serem maltratados, então você pode estender essa interpretação. Então, ainda temos um direito ambiental muito antropocêntrico. Por que eu falo antropocêntrico? Porque o Brasil ainda vê o meio ambiente como um instrumento de bem-estar humano. Então, ele sempre fala proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações de humanos, né? Uhum, Então, quando a Constituição fala isso, o que ela fala? Bom, o único motivo para a gente proteger o meio ambiente é para as futuras gerações. Não é porque o meio ambiente merece, porque o meio ambiente tem esse direito, porque é justo que a gente proteja o meio ambiente. Não é isso. Não é uma questão de justiça e ética, é uma questão de bem-estar humano. é muito arcaico, né? Muito arcaico. É uma visão muito anacrônica, É, mas bem nada me impede, como a Constituição ela fala presentes e futuras gerações, nada me impede de buscar uma interpretação que fale o seguinte: presentes e futuras gerações de todas as espécies. Porque ela não fala expressamente em humano. É aí que eu estou falando que a gente pode crescer. Você entendeu? Além da gente entendi. buscar leis específicas, a gente pode buscar novas interpretações. Quando eu falo que no artigo 5º da Constituição Federal, ele fala em direito à liberdade, direito à vida, e ele não fala expressamente ser humano, eu posso buscar uma interpretação desse artigo 5º para alcançar todos os seres, e não só o Agora, humano. é total. Agora, Lê, isso aí é o que você falou no começo, essa visão holística que às vezes é até mal interpretada, como se fosse algo meio não científico, mas é sério, é seríssimo
e parte sim, de algo muito básico que é o não especismo, no fundo, né? Porque é a sim, hora que o ser humano olhar, ver, né, a merda que tá, vai e perceber que a gente está acabando com a nossa própria vida, mesmo aquelas pessoas que nem têm essa sensibilidade com a dor dos animais, mas elas não vão querer ficar sem água, sem ar, elas não vão querer. Então, sim. assim, que essa visão é simples, é de que o ser humano é parte disso e não é o dono. É isso, esse é o resumo, então, né? Exatamente. Nada, o Sol, nunca se provou que o ser humano tem um direito a mais, sabe? Isso foi uma invenção ao longo da história. Isso é a lógica do opressor. O opressor, ele sempre inventa uma mentira para justificar a opressão. Sempre foi assim. Então, É. né, a opressão das mulheres sempre foi em cima do quê? Que a gente é do demônio, que a gente é do ruim. Então, sempre teve uma justificativa. A gente é bruxa, que a gente tem que queimar na fogueira. Por quê? É uma justificativa que nunca se comprovou, mas sempre justificou a opressão. Na época da escravidão também. Então, como é que você justifica o sequestro de africanos e trazer esses africanos para o Brasil e fazê-los trabalhar do jeito que se fizeram? Como é que você justifica? Não tem justificativa para fazer um negócio assim. Não Então, é, não tem. como é que o opressor justificava? Ele falava mal do oprimido. Ele destruía a imagem do oprimido e falava, não, a gente está certo, porque eles não têm alma, porque eles não sei o quê. Na verdade, eram mentiras que justificavam essa opressão perante a opinião pública. É a mesma coisa com o meio ambiente e com os animais. Então, para Total. explorar, sempre tem uma justificativa. O homem é o escolhido de Deus, o ser humano é mais especial, o ser humano é o único ser racional, o ser humano tem alma e os outros animais não têm. Nunca se provou a irracionalidade dos animais. Nunca se provou isso. Você entendeu? Pelo contrário, a declaração em 2012 se comprovou A a ciência. consciência dos animais, exato. E nunca foi refutado, hein? Isso é muito importante a gente falar. A declaração É. de Kennedy, que comprovou a consciência, a sensibilidade, a inteligência e a racionalidade dos animais, nunca foi refutada. Eu vi que você Agora, falou que em 2000 e 3 anos atrás, a primeira vez um juiz usou a palavra sem ciência sim, não sei como se fala aí. É isso. uma decisão judicial, isso, foi em Uhum. Santa Catarina. Exatamente. Então, agora que a gente está começando a pronunciar a palavra sem ciência de uma forma natural, porque é verdade. Então, essa questão da gente de se colocar o ser humano acima da natureza e dos outros animais foi uma mentira inventada pelo próprio ser humano, né? Que começou em Aristóteles, que falava. Aristóteles ele foi genial, mas ele pregava algo muito errado, que era sempre ideias de superioridade. E ele pregou muito essa ideia da superioridade humana, ao contrário de Pitágoras, por exemplo, que era vegetariano, que era um cara que buscava a igualdade e tinha ideias extremamente avançadas para a Ah, eu época. não sabia, que legal. Pitágoras, Xenófanes, Sócrates. o Sócrates não, mas os Não, pré-socráticos sim, não. sabe? Os pré-socráticos eles pregavam muito o vegetarianismo e a igualdade entre seres. Para eles parecia uma coisa absolutamente lógica. Eles pregavam essa ideia do todo, né? Inclusive teve um desses filósofos, não sei se foi Xenófanes, que falava que todos nós somos parte de um todo porque todos nós somos feitos de água. Era muito interessante É. essa teoria dele. Ele falava que a umidade dos seres era o que tornava todo mundo igual. Ah, E a gente vive num planeta feito de água. Era uma teoria bem bacana. Quando chegou em Aristóteles, Aristóteles pregou muito essas teorias de superioridade, que foram resgatadas por Santo Agostinho, que foram uhum. resgatadas por todo o pensamento cristão, judaico-cristão. Então, é a partir daí que você começa a ter todas essas ideias de superioridade humana, mas que são fruto
de teorias que nunca se comprovaram, sabe? Nunca se comprovou o que faz a gente superior? Nada faz a gente. Porque todas as teorias, Sol, caíram por terra, sabe? Teve teoria que falava que o ser humano é superior porque usa instrumento. Na década de 60, a doutora Jane Goodall, eu não sei se você conhece a doutora Jane Goodall, foi Não. a maior, é a maior primatóloga de todos os tempos, a mulher que mais entende de primatas na história, é a doutora Jane Goodall. Ela tem um trabalho maravilhoso com chimpanzés na África. Ela já tem 80 anos e nos anos 60 ela descobriu que os primatas também usavam instrumentos. Então, essa teoria de que a superioridade humana vem do uso de instrumentos, da confecção e uso de instrumentos, caiu por terra. Aí, a teoria de Descartes, que os animais eram apenas autômatos, não tinham sentimento, né, e tal, Ah, também caiu por terra. Então, assim, todas essas teorias, uma a uma foi caindo. Hoje, nós não temos mais nada para falar que o ser humano é superior. Mas ainda a gente vive como se fosse. Então, eu acho é que a gente chega impressionante. numa hora que está ficando ridículo já, sabe? Essa afirmação de superioridade. E o especismo é algo que tem que ser combatido do mesmo jeito que a gente combate a homofobia, O o racismo, machismo, o racismo. total. Porque qualquer teoria de superioridade, ela é ilusória e ela é muito prejudicial. E mais interessante, assim, o mais lastimável, né? É muito louco, porque isso já é absurdo, já é muito tendencioso, né? Ah, quem falou que você. Eu mesma inventei que eu sou superior para tirar proveito disso. Isso é patético. Mas além disso, né? Se existe uma sofisticação na inteligência e tal, acho que falei isso numa outra conversa. Isso deveria ser não encarado como superioridade, mas como para você proteger aqueles mais frágeis e não para você aniquilar e acabar com eles. É isso, mas Sim, é duplamente absurdo, né? total. A teoria é ruim e o procedimento é surreal, na verdade, né? Porque é um massacre sangrento, né? E que já há Sim, muito tempo, né, inclusive a saúde também, porque tem gente até hoje que fala, né, mas é a proteína, aquela mesma lenga-lenga, né, mas enfim. é. E é É. pré-socrático, né, que você está falando. Isso que ano que é, Letícia? Para eu ter uma noção, porque eu já me... Sei lá, Eu mas... não vou lembrar agora, mas Mas é assim, muito, né? são muitos anos. Não, e lembrando que assim, Pitágoras foi aqui no Ocidente, mas a gente tem os jaimistas na Índia 10 mil anos atrás falando isso, os 10 hinduístas mil falando. anos na Índia. A gente tem muitas culturas muito antigas falando a mesma coisa, né? Eu disse, É. o Pitágoras eu citei para a gente ver que no Ocidente já se falava isso. Pois Então, é. mas eu concordo com você, ainda que exista uma superioridade tecnológica do ser humano, uma Uhum, superioridade de se criar a máquinas, ou até mesmo uma capacidade de modificar o ambiente e questionar, ainda que uhum. exista isso, nós não temos o poder ele não pode ser um poder de destruir. O poder, ele te dá um dever de proteger. É isso que é. Então ele cria um dever, ele não cria uma possibilidade de destruição. Não é porque você pode pegar uma faca e matar alguém na rua que você vai fazer isso. É, total. Não pode Olha fazer só, isso. Mas não pode, mas. você Hum, É muito absurdo, mas eu tinha te falado, né, que, aliás, chegou meu equipamento minha interface chegou, mas não deu tempo, porque, tipo, chegou ah, muito perto da live, eu falei, eu vou começar a ligar aqui, vou me atrapalhar, prefiro ver com ah, calma. Mas aí eu uhum, tava procurando umas canções, né, e ontem, aí eu te falei até na mensagem, e eu sim, encontrei duas, assim, que eu falei, eu acho que me animei a fazer, mesmo com a qualidade de som ruim. hum, Olha aqui, ó, aquela do anti-marketing tá falando grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, uma delas eu fiz tipo uma homenagem para as mulheres, assim. É o meu jeito de ver o feminismo. E aí uhum, eu vendo você, mais uma vez, foi muito referência para mim. A gente já se conhecia aqui na rede, depois se conhecia no santuário.
Mas aquela live com a Patrícia, eu aprendi tanta coisa, né? E ela falou do feminino e do que você representa também no jurídico, né? Com essa batalha toda. E aí eu encontrei essa canção e falei, nossa, ela tem muito a ver, né? Na verdade eu acho que isso tem a ver com qualquer pessoa que tenha esse feminino na alma, e pode ser um homem, e não estou nem falando de sexualidade, né? Aham. Mas aqui eu coloquei a mulher no sentido dessa transformação. E agora a gente vê que é um negócio tão antigo, que parece que era uma rota que a gente estava indo e que desviou, né? E foi para um Uhum. lugar completamente equivocado. Então, a canção chama Mulher, e a outra depois, que eu vou fazer, tem uma história legal, e foi assim, muito perto da pandemia. E essa aqui faz, acho que também foi um pouquinho antes da pandemia. Então, assim. Então ficou uma homenagem para você e para nós, que estamos tentando mudar o mundo, né? Obrigada, que delícia. Tira o filtro da foto e revela aquela que está por trás. Enche de beijos os seixos do rio da tua história. Te escuta e curte, dê likes, deleite-se, livre em paz. Preserva tua ilha e depois compartilha amor e paz. Mulher, tuas águas e tuas serras, cabeça e mãos e o coração, você vai mudar a terra. Mulher, tuas águas e tuas serras, cabeça e mãos e o coração, você vai mudar a terra. Que lindo! Muito lindo. Eu adoro suas músicas. Eu acho você incrível. Obrigada, querida. Então, a admiração recíproca. Ai, que gostoso. Vamos mudar a Pachamama, Letícia? Vamos, Né? vamos sim. Ah, Olha, eu vou te falar que aproveitando assim a música, o veganismo sempre foi um movimento essencialmente feminino, pois é, sabe? né? Os homens que entram são homens muito sensíveis, homens que têm o feminino aflorado, É isso que eu mas falei. é um movimento assim que tem a grande maioria nas mulheres. Olha, A gente você tem falou essa isso. identificação, né, com a mãe terra, com a criação, com a proteção dos. Tem uma ligação forte. Sabe que isso aqui nem está na pauta, mas olha só, um pensamento que eu sempre tenho e eu quero dividir com você. Na minha cabeça, assim, todas as feministas deveriam ser veganas, porque o que acontece com a vaca é um abuso do feminino no mais alto nível de agressão, de violência, de estupro, de total falta de, né, muito além da falta de respeito. Sim, Mas, enfim, né, eu acho que tem algumas, sim, que eu já vi que fazem essa correlação, mas não são todas. Né, mas a mulherada tá na frente mesmo do veganismo, né? sim, eu acho que assim, o movimento de libertação animal,
ele é um movimento mais abrangente de todos os movimentos sociais, ele é é o mais abrangente de todos. Ele abrange o feminismo, porque ele é uma luta de igualdade entre seres, não só entre seres humanos, mas entre todos os seres. Então, quando a gente é vegana, a gente entende que, do mesmo jeito que nós temos o mesmo valor moral que os animais, mulheres e homens têm o mesmo valor moral, as pessoas de todas as religiões têm o mesmo valor moral, todo mundo é igual, sabe? Então, assim, o feminismo, ele é um movimento que precisa se conectar mais com o veganismo nesse sentido, das fêmeas humanas não explorarem outras fêmeas. Pois é. Sabe? A gente sabe o preço de ser explorada, o preço de ser estuprada, de ser separada de filhos, de sofrer relacionamentos abusivos. A gente sabe o preço, a gente sabe todo o preço que a gente pagou na história, por toda a pressão que a gente viveu, e não tem sentido nenhum a gente submeter as outras fêmeas que sentem como nós aos mesmos abusos. Né? Então, eu acho que a vegana é uma feminista por natureza, mas o movimento feminista ainda não acolheu o veganismo. Mas eu acho que uma hora vai acolher, porque todos os movimentos estão em evolução, né? Acho que faz parte. Realmente não faz sentido mesmo. Não é? Realmente não. Olha aqui, continuando, né? Isso aqui me chamou atenção porque a Patrícia, desesperada, né, sobre a urgência que é, porque eu acho assim, acho que quando a gente entra em contato com o que é esse sofrimento, porque isso é uma coisa muito louca, cada um tem seu tempo, realmente, né, porque tudo estava acontecendo, já está acontecendo há muito tempo, de repente você se depara com atrocidades, assim, de uma violência que você chega a um ponto que eu não quero mais isso, eu não quero comer isso, nada. Uhum. Então, assim, tem uma urgência porque o planeta está degringolando, né? Vamos usar um termo que meu avô diria, degringolando. Né? Tipo, Sim. ferrou, né? Então, assim, seja por um viés ou pelo outro, o Bill Gates deu uma declaração aí também, com uma visão muito mais até capitalista e tudo mais, mas dizendo, não dá mais. Né? Então, Sim. assim, isso está acontecendo, é urgente. Mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz porque você falou, mas o direito evoluiu muito e o ativismo também está evoluindo muito. Né? Sim. E, bom, essa é uma parte da pergunta, se você quiser falar um pouquinho disso, dessa evolução que está rápida, eu achei também legal que você falou assim, tanto é que está evoluindo que está incomodando muito mais. Porque agora tem movimentos ruralistas que não tinha antes, porque estava tudo muito mais acomodado. Né? Uhum. Então, aí você falou, tem agora a mulher ruralista, né? Não lembro, assim, quer dizer, isso mostra que eles estão incomodados, né? Sim. Sim. E a coisa tá crescendo, então isso é positivo. Mas então você entendeu a pergunta? Né? Tem um lado que é muito urgente. Então, de repente, você falar que você tem mais propriedade para dizer isso, sim. Até números, se você tiver, assim, é urgente por quê? Porque a pessoa pensa que ela vai ficar sem água, que ela vai estar morta já, e que, sabe, não é, o neto dela ainda vai ter água, isso vai levar séculos. Só que não, né? Tem estatísticas aí que falam coisas terríveis sobre os rios, sobre... A gente está vendo a floresta, a gente está vendo o calor do que está dando, né? O aquecimento. Então, assim, isso são coisas para já, que já estão acontecendo, e vão impossibilitar a vida. Fala um pouquinho disso, Lê, por favor. Eu acho o seguinte, a evolução do direito animal, ela está acontecendo de uma maneira cada vez mais rápida. A evolução do veganismo também, de uma maneira cada vez mais rápida. Então, eu sou muito otimista porque eu nunca vi uma velocidade dessa. De ano para ano, eu nunca vi. São muitos advogados, muitos coletivos surgindo que eu nunca tinha visto. É muita coisa acontecendo, tem muita gente engajada. E antigamente, até 5 anos atrás, você não via ninguém falando de veganismo. Você via 3 gatos pingados que ficavam lá na Rua da Liberdade, ali no metrô Liberdade. Eu era uma desses gatos pingados que ficava lá com a plaquinha, entendeu? Falando de veganismo, as pessoas xingando a gente. E hoje a gente vê assim, uma evolução da coisa gigantesca.
no mundo inteiro, né? Então, eu sou muito otimista e eu acredito na capacidade de regeneração de Pachamama, da Mãe Terra, mas também há um contra-ataque, que é o que a gente está falando, da parte que sobrevive da exploração dos recursos naturais. Então, hoje você vê muito pecuarista falando em sustentabilidade, no boi verde, a mulher pecuarista, o agro é pop, né? Então a gente vê aí todo um marketing de sustentabilidade, das atividades que destroem a natureza. Você vê a Nestlé falando que ela é sustentável. Então a Coca-Cola fazendo... Gente, nunca que atividade pecuária, a Coca-Cola, a Nestlé, essas grandes corporações vão ser sustentáveis. Elas se montaram em cima da exploração dos recursos naturais, exploração predatória, inconsciente, e nunca elas vão conseguir mudar, porque senão elas vão quebrar. Então, porque todo o lucro delas vem dessa exploração. Então, não tem como essas empresas ou essas atividades serem sustentáveis, elas vão ter que acabar. Não é uma brincadeira. Então, quando a gente fala, quando você vê uma propaganda falando que o agro é pop, que o peixe fornece todos os nutrientes que o ser humano precisa, bom, você já vê um especismo absurdo. Todo discurso de ruralistas, de pecuaristas, é especista. Sempre vai ter especismo, porque eles sempre vão falar no animal como um instrumento do ser humano. Eles nunca vão falar do animal como um sujeito de direitos. Eu estava vendo a lista das 100 mulheres, né, que foram homenageadas pela pecuária, muitas delas falando, não, essa mulher está sendo homenageada porque ela desenvolveu um método de abate humanitário que põe música clássica para o animal. Não existe isso. Como é que você vai matar um indivíduo que tem direito à vida falando que que isso é humanitário? Mas ela desenvolveu um método que faz massagem no boi e ele fica super calmo. Meu Deus, esse boi está aprisionado esperando a morte chegar. Ele veio ao mundo num sistema de exploração. Ele não tem liberdade para nada. Nós estamos falando de indivíduos que têm o mesmo valor moral que um ser humano. E eles continuam falando dessa forma. Não, a gente trata bem, nós estamos tratando bem, nós somos sustentáveis, a gente é preocupado com o meio ambiente. Porque se a gente machucar o boi, a carne não presta, então é nosso interesse que o boi seja feliz. Nada disso se sustenta, porque tem especismo em cada palavra que eles falam. Então, com o tempo, as pessoas vão entender. Cada vez que uma pessoa se abre para a teoria animalista, se abre para o veganismo, e se abre agora para ouvir o que os direitos de Pachamama têm para ensinar, ela vai entender que esse discurso ele é falso. Ele não se sustenta. Mas, Letícia, tem muito poder e muito, muito, muito dinheiro envolvido, né? Tem muito poder e muito dinheiro, mas existe também uma coisa que se chama consumo consciente, e só quem manda no mundo é o consumidor. Se o consumidor parar de consumir, esses caras param de destruir, eles param de matar. E isso é o trabalho do veganismo, isso é o trabalho da Patrícia, que faz um trabalho de conscientização das pessoas, que é o que eu falei naquela live, que é o seguinte: se não houver um trabalho de conscientização, eu vou enxugar gelo, a Patrícia vai enxugar gelo, nós vamos enxugar gelo. Então, o trabalho de conscientização é a principal parte do ativismo vegano, sabe? Porque a gente tem que conscientizar o consumidor. Você não pode continuar dando dinheiro para quem destrói. É o que eu sempre falo, sabe? Eu sou vegana, em primeiro lugar, pelos animais. E em segundo lugar, porque eu não dou dinheiro para pecuarista. Eu não dou dinheiro para quem destrói a floresta, para quem mata indígena, para quem concentra a renda. Não faz sentido um latifúndio gigantesco, todo desmatado, com vários indivíduos escravizados lá dentro, que são os bovinos, quando você poderia ter uma agrofloresta ali alimentando
milhões de pessoas. Exatamente. Não tem o menor sentido. Então, a gente que é consumidor, a gente que é o povo, nós temos que começar a pressionar governos e até mesmo esses pecuaristas, porque eu não quero o mal do pecuarista, eu não quero que o pecuarista morra, não é nada disso. Eu só quero que ele se conscientize e comece a ter uma atividade mais sustentável. Ninguém quer o mal de ninguém, sabe? Eu acho que o veganismo é uma filosofia de vida de paz, de amor e de respeito. Então eu não posso querer o mal do outro, eu só quero que o outro se conscientize e mude as suas atividades. Eu não quero que tenha atividade predatória mais no mundo, eu não quero mais injustiça no mundo. Não adianta eu ter uma vida boa se tem seres sendo escravizados, sendo oprimidos, tanto humanos quanto não humanos. Maravilhoso isso. E aí é bom a gente falar isso bem assim, porque você falou um negócio aí, a gente fazer, pressionar os governos e pressionar, mas assim, é mudar o que a gente tem no prato, né? Porque Exato. se a gente mantiver esse discurso, né? Ah, porque o governo é péssimo mesmo. Só que assim, a gente tira total a nossa responsabilidade. E é como você falou, e como falaram aí também, assim, a gente tem um poder incrível. O único poder capaz de inverter esse poder financeiro das indústrias é o consumidor. Exato. E então, a pessoa, assim, não adianta a gente falar, ai, que lindo, né? Ai, que dó, ai, que horror, ai, que triste. E de manhã tá com um copão de leite lá. E sem a Exato. consciência de que aquilo está alimentando esse crime, está alimentando o final da vida, está alimentando a violência e tudo mais. Então a gente tem Exato. poder e a gente tem que usar esse poder e fazer a nossa parte. Porque está muito sendo, eu sinto que está tudo sendo muito delegado, né? Ainda mais agora o Brasil com essa situação, está muito fácil falar, olha que droga, que lixo, que imundice, que isso, que aquilo, e a pessoa fica naquele lugar da reclamação e achando que ela é uma vítima, né? E não tomando atitude. O consumidor é poderoso, acho que é o único poder capaz de inverter isso é o consumidor, né? Então Com é certeza. maravilhoso isso que você está falando. A gente vive numa sociedade de consumo, você entendeu? Então, cabe a nós sermos a mudança, né? Ou se a gente quer um mundo de paz e de amor, a gente tem que começar nos nossos hábitos. Exatamente. Você entende? Eu vejo muita gente com dó dos animais comendo presunto. Total. Então, não faz sentido. Mas é muito difícil, só porque a gente tem... O que as pessoas têm que pensar é o seguinte... o sistema, ele é feito para desempoderar a gente, lógico. Porque se a gente for empoderado, a gente vai fazer o mundo do jeito que a gente quer. Então, existe muita manipulação de massa feita pelo marketing, pelas igrejas, pelo Estado, desempoderando a gente. Então, eles falam o seguinte, em vez de eles falarem o seguinte, você corra atrás da origem do produto que você está consumindo, ele fala, não, você precisa desse produto para ser feliz. E aí a gente saúde, né, às vezes. E a gente acredita nisso. Então a gente acredita que a gente precisa muito daquele produto para ser alguém na vida. Mas na verdade, além da gente não precisar, a gente pode não consumir por ato político mesmo, sabe? Então, o que a gente precisa começar a entender é que o poder é nosso. Consumo consciente é um ato político. É um ato de mudança de paradigma, mas a gente tem que mudar hábitos, sabe? As pessoas estão tão desempoderadas, só que elas não conseguem nem mudar hábito. Eu fui assim a vida inteira e vou continuar. Eu acabei de conversar, ontem eu conversei com um senhor muito simpático, que ele não quis subir 3 degraus. Eu estava numa praça e ele não quis subir, né? Aí ele virou para mim e falou assim, sabe por que eu não subo esses 3 degraus? Ele estava obeso e estava com uma cerveja na mão. Ele falou, porque eu já tive 5 infartos. E eu tenho o direito de não querer subir essa escada. Veja bem. E ele falou para mim que ele adorava consumir carne. Ele nunca vai mudar, ele é assim, ele adora carne, não sei o quê. Quer dizer, o cara tem 5 infartos. Ele prefere ter 5 infartos do que mudar de hábitos. Ele prefere ter 5 infartos e não conseguir subir 3 degraus. Ele não tem qualidade de vida, mas ele prefere isso do que mudar hábito. Olha o desempoderamento do ser humano.
É, Ele não tem desempoderamento. noção. E era uma pessoa extremamente simpática, extremamente legal, era um cara muito bacana, mas você vê que não há um maniqueísmo. As pessoas legais estão destruindo o mundo porque elas não têm poder interno, tiraram isso do ser humano. Você Nossa, entende? você falou uma coisa incrível, é isso. As pessoas legais estão destruindo o mundo, né? É, Porque é isso, então, né? Você não é um exatamente. cara do mal, um cara assustador, um cara que estava querendo matar todo mundo, que tá. Não, ele é um cara legal. Só que o legal não cabe mais, né? Exatamente. A gente, por isso que a gente não pode, é por isso que eu falo, a gente tem que levar o veganismo ao pé da letra. A gente não pode odiar as pessoas. A gente tem que entender que a gente está num sistema, desde a Revolução Mercantil, que a gente está num sistema que só desempodera, que concentra a renda na mão de poucos, que escraviza todo mundo. Todos nós somos escravos do sistema. Uhum. Então, assim, cabe a nós falar, não, eu não quero mais isso para minha vida, né? E começar a consumir diferente. Tem gente que fala assim, né, para desmoralizar o veganismo. Então vai morar no meio da floresta, vê se você consegue. Não, não dá para morar no meio da floresta. O vegano também é um cara urbano. Não dá, mas dá para a gente funcionar. Aquilo que você precisa consumir de qualquer forma, que você não pode fugir daquilo, você pode pressionar a empresa que faz aquele produto para ser sustentável. Um remédio, às vezes tem veganos que são doentes, que precisam de algum remédio, que tem uma doença congênita, que tem alguma coisa e precisa ter, né, às vezes pessoas que têm depressão precisam tomar remédio, quer dizer, então não toma remédio. Então, assim, mas você pode pressionar a indústria para não fazer teste em animal, entendeu? É isso Super. que eu quero dizer. Então, E assim, nesse. Oh, desculpa, nesse sentido, as redes sociais têm uma força, né? Porque hoje, se sim, alguém pisa na bola e a gente se une, aquilo desmoraliza mesmo. E antigamente não tinha isso, né? Então é uma ferramenta que pode ser usada muito para o bem, né? Assim, para fomentar essa união, essa força. exatamente. E só pegando o gancho lá que eu falei de doença, mas assim, a indústria farmacêutica é uma que mais desempodera a gente. Eu Porque, acho. assim, eu vou te falar só que hoje em dia, assim, remédio para mim é uma coisa muito rara na minha vida. Ah, eu Porque também. a gente aprende com o veganismo, você aprende que até nisso eles tiraram o nosso poder, até do nosso organismo se regenerar sozinho. É. Entendeu? É tanta coisa que colocam pra gente, né, que você não vai conseguir se curar, que você não vai conseguir se regenerar apenas com uma alimentação saudável, que a gente acredita nisso, no fim a gente acaba acreditando. Então as pessoas também têm isso, sabe? A gente até nisso tiraram nosso poder de regeneração, tiraram isso da gente. Hoje em dia a Que pessoa toma coisa. remédio pra tudo. Lê, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que assim, a pergunta que eu faço para todo mundo. Quer dizer, o acorde ainda é muito jovem, né? É. Então, mas eu acho que eu vou manter essa pergunta, e que é até simples, mas muito recorrente com os opositores do veganismo. Com Hum. tanta criancinha passando fome, com tanta desgraça, por que defender os animais? Quer dizer, eu tenho a Porque minha quem defende resposta. os animais, é porque quem defende os animais defende as crianças também. Sabe? Se você defende alguém de outra espécie, é porque você já tem a empatia pela sua própria espécie. E muito vegano ajuda a criança. O vegano não é um cara que odeia o ser humano e só gosta de animal. O Pronto. vegano ama o ser humano e ama os animais. Então, essa conversa, tem tanto. Não, mas a gente ajuda as crianças também. E outra, quando o vegano fala em libertação animal, a libertação animal está intrinsecamente ligada com a libertação humana. Então, ainda que eu diretamente não ajude as criancinhas, mas quando eu estou propondo uma filosofia de vida que preserva o meio ambiente, que dá democracia alimentar, democracia ambiental, igualdade entre seres, eu estou ajudando todo mundo. Entendeu? Agora, muito vegano, a grande maioria dos veganos que eu conheço, ajuda ser humano também.
Ao contrário de muita gente que aponta esse dedo para o vegano e não E não, ajuda nem o ser humano, né? não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, né? Ou Arrasou, se eu não estou se ajuda, colecionando. ou se não se ajuda, de repente ajuda dando sei lá, dando um alimento de origem animal para a criança, entendeu? Quer dizer, você ajuda detonando com a outra espécie, né? Então, o vegano sempre vai ajudar sem matar ninguém. Pronto, arrasou para a minha coleção de respostas incríveis, né? Eu estou torcendo muito para alguém me perguntar isso, porque eu tenho a minha resposta e agora mais 4 respostas lindas de vocês. Que é isso aí mesmo. Né? Olha, você tá tranquila com o tempo? Dá para a gente ficar mais uns 10, 15 minutos aí? Como tá? Dá, não, tô tranquila. Então, beleza, ó. Então, eu vou fazer agora, eu vou mudar o astral Eu fiz uma canção mais séria, agora eu vou fazer uma que é bem séria, mas tem um astral mais de deboche e um outro viés meu. E é uma história que aconteceu, vou tentar resumir, que é assim, tem um local que vende alimentos orgânicos, é todo bacaninha, aqui perto da Zona Oeste, e que tinha ali uma espécie de um quintal todo bacana, todo bonitinho, com umas alfaces, cujo sistema de plantação delas era alimentado, adubado, por um aquário, assim, um negócio gigante de peixes, todos amontoados ali. E aí as fezes desses peixes serviam de adubo para aquelas verduras orgânicas. E eu não era nem vegana, isso faz, sei lá, uns 3, 4 anos. E aí eu ia nesse local, e quando eu via, a gente tinha um espaço para o café ali nesse jardim. Eu falei quintal, era tipo um jardim. E era horrível ver aqueles peixes num local assim, minúsculo, peixes grandes, amontoados ali. E aquela filosofia do local, né, de alimentos saudáveis e isso e aquilo. E aí você via aquela aflição que dava ver aqueles peixes lá torturados naquele lugar. E eu reclamava, falava, eu parei de ir no local, falei, eu não vou mais. Depois passou muito tempo, quando eu voltei um dia lá, entrei e não estava mais o aquário. E eles falaram que tantos clientes reclamaram que eles resolveram tirar. Mas assim, para ver a incoerência humana, né? E aí, como eu não podia deixar de ser, eu fiz uma música. Então eu fiz a música para o peixe, para a alface e para o planeta também. Pachamama. Que legal. Então, agora que a gente está falando sobre a Mãe Terra, e tem tudo a ver. Eu nem lembrava mais, se eu errar, é porque tá meio assim, faz muito tempo que eu não toco, mas ela é simples, mas ao mesmo tempo é profunda. E outra, ela teve um viés profético, foi uma das razões pelas quais eu não quis cantar. Porque no final dela fala que não vai sobrar ninguém. E logo depois veio a pandemia e as pessoas morreram mesmo. Então eu falei, nossa, eu nem quero cantar isso agora. Mas acontece que é um fato, né? É um fato que a gente deve encarar para evitar um futuro pior do que o que já está, né? Então vamos ver se eu consigo arrumar esse cabo aqui. Aqui, ó. Eu sou um peixinho sustentável. Trabalho num aquário insustentável para sustentar a sua hipocrisia. Eu sou uma alface sustentável, plantada num lugar bem agradável para alimentar a sua anomalia. Eu sou um planeta sustentável,
e a sua interferência lamentável na terra, água e no ar é muita covardia. Eu sou uma terra sustentável, mas com a sua inteligência questionável não vai sobrar nem mãe, nem pai, filhinho, nem vó, nem tia. Genial! Adorei! Genial! Bom, ela cabe nessa nossa live, né? Não sei se cabe num... super. Cabe Olha, super. Letícia, você citou o Satyanata, que eu, tipo, adoro o Satya. É uma referência, assim, para mim, de mudança de vida, assim. E aí você falou de um vídeo que eu assisti, quando ele fala, o ser humano está morando num porão, e a gente conhece esse porão, e a gente não tem coragem de abrir a porta e perceber que é uma mansão linda, enorme. Você lembra quando você citou essa história do Sati, né? Eu lembro. A vida é uma mansão, né? O Sati estava falando, eu também sigo ele, e eu acho ele muito coerente, porque ele é vegano, né? Então ele é muito coerente com o que ele faz na prática, o que ele prega, né? Eu acho ele maravilhoso, é um cara que eu sigo muito, faço as meditações dele, eu gosto muito do Satyanata. É um cara que faz yoga, é um cara vegano, e tem tudo a ver com a gente, né? Então, super. Então, e ele falou isso, mas eu acho que ele estava até, se não me engano, falando dessa questão desse comodismo das pessoas, né? Da pessoa viver mal, mas não quer mudar. Ela vive mal, ela prefere ficar desconfortável naquela vida e ela não sai daquilo, porque ela tá tão acostumada, ela tá tão segura ali que ela não quer sair. Então ela prefere ficar no porão do que usufruir de toda a mansão, de toda da piscina, do sol. É inacreditável, né, o ser humano. Ele estava falando justamente disso, né? Quer dizer, quando a gente abre a consciência, porque só quando a gente começa a entender que a gente é nada, que a gente é só mais um ser no planeta Terra, isso é uma libertação tão grande, dá um alívio, né? Você saber que você é apenas mais uma, que você está entre irmãos, que todo mundo é irmão, a nossa solidão acaba, sabe? Você se sente acolhido pelo planeta inteiro. Isso é tão gostoso. Mas, assim, eu acho que o ser humano, ele é um ser aprisionado. Então, como ele é muito aprisionado, ele acha normal aprisionar o outro. Então, ele é o primeiro a se aprisionar. Então, ele acha normal aprisionar o outro. Ele não é livre. Então, por isso que a gente fala que a libertação animal está tão intrinsecamente ligada com a libertação humana, porque a libertação animal nada mais é do que você se livrar de tudo isso. E você entender que todo mundo é seu irmão, as árvores são suas irmãs, os animais são seus irmãos, os outros seres humanos são nossos irmãos. É isso. Ninguém é melhor que ninguém, nenhum grupo social é melhor que o outro. Então, quando a gente entende realmente isso, você pode respirar aliviada. Nada vai ser uma ameaça pra gente, né? Eu acho que ele quis dizer isso, e é isso que a gente procura com o veganismo, né? Existe uma lenda em direito que é da espada de Damocles, que eu sempre falo dessa lenda que eu acho bárbara, que existia um rei muito famoso, muito poderoso na Grécia, e ele tinha um conselheiro que era Damocles, e o conselheiro tinha muita inveja do poder dele. E um dia ele falou, você quer ter o meu poder? Você quer ser poderoso como eu, ter todos os benefícios que eu tenho? Ele falou, eu quero. Ele falou, tá bom, senta no... Você vê o que eu sinto na pele, sendo muito poderoso. Quando ele sentou, tinha uma espada em cima da cabeça dele,
segura era só uma crina de cavalo que segurava essa espada. A qualquer momento ela poderia cair. Então o rei vivia tenso, porque ele tinha essa espada que se chama espada de Damocles sobre a cabeça dele. É o ser humano, a gente está sempre com medo, sabe? Esse poder que a gente se deu, ele é uma fonte de medo, angústia, preconceito, tudo de ruim que tem. O poder é chato, poder não leva a nada, entendeu? O legal é todo mundo ser igual. É isso. Maravilhoso esse pensamento, agradeço, é porque tem a ver com Sati isso, né? E aí tudo que é tão importante, né, perde a importância. Você fala, nossa, ai, aquilo do meu trabalho, do meu não sei o quê, é tudo muito pequenininho. E ao mesmo tempo, É, a coisa de pertencer a esse todo dá uma força, né? sim, Alimenta uma outra coisa muito, muito maior do que essas mesquinharias todas, né? Acho que exato. aí. E acho que o veganismo tem muito a ver com isso. A galera que reclama, assim, porque se sente acusada, né? Por isso que tem essa slogan, vegano é chato. Porque até na minha família, assim, eu ouvi coisas do tipo, né? Assim, mas pô, tem um monte de gente que é vegetariano, nunca encheu o saco de ninguém, você virou vegano e não para de encher o saco de todo mundo. Falaram, alguém, acho que a Débora falou, que a gente começar na família, né? E às vezes é mais difícil, né? Sim. Ainda que a gente não fale nada, só o nosso modo de agir já incomoda, a gente irrita as pessoas. Porque a gente é um espelho, né? Então, quer dizer, a pessoa, a pessoa que está se sentindo culpada de comer carne, ela é a mais incomodada com a gente, né? Eu falei assim, eu não tô, mas eu não disse nada. Eu falei assim, a pessoa, mas você tá me fazendo sentir um monstro, né? Eu falei, mas que culpa eu tenho? Não tô te falando nada. Exatamente, exatamente. Mas esse é o recalque de todo mundo que não se liberta, entendeu? Por isso que as pessoas que se assumem, elas se incomodam tanto, sabe? Porque ela está se libertando e tem tanta gente que quer fazer isso, não consegue, aí se irrita com quem faz, Né? Exatamente. Eu né? acho que dois tem um nível que é isso, a pessoa sente como se ela tá fazendo uma coisa errada e você não tá mais. Né? Então, quem tá falando que é melhor que ninguém? Mas a pessoa tá falando que você não tá falando. Não. Gera tudo do ego, né? É muito do ego isso. E é um certo, eu acho que a sociedade, né, principalmente as pessoas mais conservadoras, elas morrem de medo da libertação, né? Porque você manter todo mundo dentro de uma caixinha é muito seguro, né? Então, o diferente causa essa angústia neles. É, Mas por que que tem que ter trans? Oh, tem o homem, tem mulher, agora tem que ter trans. Agora, sim, existe. É é, isso. Não tem dessa, nada de ameaçador nisso. É gostoso a diversidade, é gostosa, sabe? É uma coisa saudável. Mas o conservador, ele fica, tudo é uma ameaça, ele morre de medo de tudo, né? e não morre de medo de ter 5 infartos, né? De Exato. Você vê que coisa? Você vê? É muito incoerente, né? olha, você gosta do Krenak? Tem a ver, né, com esses pensamentos do Equador e da Bolívia, né? Sim, total, gosto muito dele. É, Não, é um sábio, né? É um cara que está ensinando muito para muita gente. Que bom que ele está em evidência. Ele é, precisa estar em evidência, né? Ele fala coisas muito importantes. maravilhoso. Letícia, eu quero te agradecer demais, foi muito legal. Eu que te agradeço, Sol. Delicioso esse papo. Adorei, adorei suas músicas. Ai, sou sua fã. Acho você uma cantora maravilhosa. Foi muito legal e muito assim, instruiu muito a galera, né? Eu quero muito que cresça, sempre falando isso, vai crescer, né? A gente vai fazer Sim, sistematicamente, e porque aqui é um público que
é vegano, né? Tem aqui algumas pessoas que estão se tornando veganas. A Rose, tem gente aqui que não era vegana e agora é. Mas Que assim, legal. não é. Então é legal porque a gente está falando né, para pessoas, um público muito heterogêneo. Que bacana, isso é o mais importante, porque ficar falando entre veganos, os veganos já sabem o que a gente falou aqui, né? Então é legal que as pessoas simpatizantes, as pessoas que querem se abrir, tenham ouvido a gente. É importante dizer que a gente quer acolher todo mundo, nós não julgamos ninguém, todo mundo é bem-vindo. Então, eu agradeço muitas pessoas que assistiram, eu fico feliz de ter ajudado de alguma forma. E eu torço muito para que esse teu projeto cresça, porque, ai, delicioso, gente, adorei. Ideia muito boa sua de colocar música no meio, sabe? Muito agradável, só eu amei, viu? Legal, eu amei também, achei muito legal. Se você uma coisa, olha, que você não falou, não sei, já vou jogar para você saber. Mas eu fiquei super feliz. Estou ainda naquela fase, né? Faz 1 ano e 2 meses, eu te contei minha história lá. Então, assim, eu procuro às vezes produtos, né? Conheço coisas novas e descobri que você tem uma manteiga, né? Sim, eu tenho uma fábrica, na verdade, eu parei de advogar para. Chegou um momento da minha vida que eu parei de advogar para humanos, porque eu só queria advogar para os animais, e eu precisava de um ganha-pão, porque no, né, animal não paga advogado, né? Então, como meus clientes são todos animais, então eu não tenho como ganhar dinheiro com isso, e nem quero. Eu me recuso a ganhar dinheiro com o direito animalista. E aí, então, eu criei uma manteiga vegana, porque eu tinha muita falta de comer pão na chapa. E eu criei essa manteiga em 2016. E aí, hoje eu tenho uma fábrica que chama Butterfly Cacau, para quem quiser entrar, né? @Butterfly Cacau. E eu vivo disso só, eu vivo de vender esses produtos. Eu vendo cacau, manteiga, porque eu faço com manteiga de cacau essa manteiga, né? E eu vivo disso hoje. Como é que a gente faz para conseguir? No Instagram, entrando, a gente vê lá como fazer para comprar. Isso. É só entrar no direct que eu ou a Bia, que é a menina que cuida do Instagram para mim, ou eu ou ela respondemos, a gente já passa o telefone que é esse telefone que você tem, que você vê que às vezes aparece uma mensagem automática, esse telefone é da empresa. Então, eu entro em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram e a gente atende. Nossa, eu vou experimentar. Então, Ai, que bom! Eu vou depois ficar feliz. Depois você me dá o feedback. eu vou falar para você. Isso que deixa eu Tem ver se minha bastante bateria. venda aí em Tá me São ouvindo? Paulo. Oi? Tô te ouvindo. Tem bastante ponto de venda aí em São Paulo. Tem? Ah, nossa, eu vou atrás. Olha aí, galera. Débora, Rose. A Rose vive atrás de manteiga, né? A gente já Jura? experimentou algumas que deram errado, outras que foi mais ou menos. Eu fiz umas aqui em casa. Vou super experimentar. Que Ai, legal. que Olha, bom. então, ela tá falando aqui, ó. Escreve aqui no o Insta da manteiga. Ó, Ah, eu você vou consegue colocar, digitar? consigo, ó. A gente vende direto para o consumidor também, quando a pessoa não está perto de algum ponto de venda, a gente vende Ah, direto. É só demais. fazer pra gente. Ó, contrariando o que eu falei, vou fazer uma saideira, mas é super curta. Que a Tá. Rose pediu, faz a música da vaca, aquela que eu cantei no santuário. Ai, É? linda. Então, Tá. assim, essa música é para vocês se estimularem a não tomarem leite, a não comerem queijo. Inclusive, o queijo tem a caseína que vicia e faz mal pra caramba, né? E vamos encerrar, porque hoje é o Dia Mundial do Veganismo, né? Sim, verdade, verdade. Delícia comemorar com você, Sol. Também. Gratidão total, viu? Por você ter vindo e tudo. Então tá bom, gente. Eu vou cantar e já me despeço aqui na canção. Super agradeço a presença de todos que vieram. Muito obrigada mais uma vez, Letícia. É bom falar, né, que com pessoas que têm essa vibe e também apropriadíssimas do assunto, contribuindo pra caramba, generosa. Uma alegria te conhecer. E a gente vai voltar no santuário e se encontrar lá, né?
Sim, sim, o santuário é um ponto de encontro. É, maravilhoso. Ó, a galera agradecendo, maravilhosa. A Rose falando eu amei, a Bianca também. Então, Oh, que legal, bom, muito fico bom. feliz. Então é isso aqui. A sua mãe não é uma vaca, o que era seu ela já te deu. Quando você nasceu, não tira o leite do bezerro. Leite da vaca é do bezerro, não tira o leite do bezerro. Não tira não, não tira o leite do bezerro. Leite da vaca é do bezerro, não tira o leite do bezerro. Não tira filho da mãe. Ah, Aê. muito A minha bom. gata começou a dar pinotes aqui no meio da música. Jura? Gente, boa noite. Eu, Guita, obrigada pela presença. Mirella, eu vi que você chegou, Relau. Minha amiga, a gente tem esse Relau, um cumprimento especial. Então, um beijo para todos. Vai ficar gravada. Espero que muita gente assista e que a gente volte a conversar. Tem muita coisa aí para falar. Super obrigada. Obrigada pela live, obrigada pelo que você contribui para o movimento, por todo o direito aí de Pachamama dos animais e pelo coração que está envolvido, Lê. Gratidão. Ah, muito obrigada, Sol. Adorei. Que esse projeto cresça muito, viu? Parabéns. Valeu, brigadão. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Ah, gatinha apoiando a causa.